Fala, investidores anarquistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou revelar aí a estratégia que mais deu dinheiro dentro no mundo de DeFi, tá, galera? Vou revelar para vocês de maneira gratuita, tá? E depois de diversos testes que eu fiz, inclusive eu tenho uma playlist aí no meu canal sobre várias estratégias sobre pools de liquidez, mas eu vou destacar essa porque ela tem algumas características de segurança e também dinheiro rápido, que é isso que a gente gosta, né, galera? Então, antes de nós começarmos na prática, vocês precisam entender algumas dicas para ela funcionar de maneira adequada. Porque, gente, eu fiz vários testes, tá? Várias deram lucro, tá bom? Mas no momento essa é a estratégia vencedora. Então, para ela dar certo, vocês têm que seguir aqui essas dicas. A primeira dica é escolher um ativo mais seguro, ou seja, evitar as criptomoedas que estão abaixo do top 10 do mercado. Então, evitem, galera, aquelas altcoins, shitcoins muito porcarias, tá bom? Eu aconselho vocês fazerem isso sempre num par dólar, ou seja, Solana dólar, Bitcoin dólar, Ethereum dólar e assim por diante. No momento, eu vou usar a Solana, tá? Porque ela tem ali uma certa liquidez interessante e também, né, uma certa estabilidade superior, né, das outras criptomoedas, tá bom? E ao mesmo tempo ela é mais rentável, porque o Bitcoin ele é o mais seguro, porém ele é o que menos vai te dar lucro. Então, eu escolhi a Solana, tá, pessoal? A segunda dica vem com o próprio gerenciamento de risco. Então, gente, vocês vão usar essa estratégia, mantenha sempre o mesmo aporte. Então, por exemplo, vou fazer a estratégia 10 vezes no mês, sempre entrando com 100 dólares, sempre entrando com 1.000 dólares. Mantenham isso porque faz parte do gerenciamento de risco, tá, pessoal? Não entrem com o capital inteiro de vocês. Se vocês têm 1.000 dólares, vocês têm que entrar com 600 ou algo do tipo, tá bom? É crucial para a estratégia funcionar. A terceira dica é decidir o range com sabedoria. Então, antes de vocês formarem a pool, decidir se ela vai ser 90% Solana, 10% dólar, ou ao contrário, né, 10% Solana ou 90% dólar, ou meio a meio, 50-50 e assim por diante. Vocês têm que fazer ali um pouco de análise gráfica, tá, galera? E aí também, essa dica é uma das mais importantes, tá, pessoal? Então tem que ter paciência. Não vai dar para vocês fazerem ela todos os dias, porque eu recomendo fazerem isso com yields acima de 0,2%, tá, galera? Se for abaixo, não vale tanto a pena o risco, e se for muito acima, normalmente é criptomoeda porcaria. Então, foquem sempre em yields acima de 0,2%. E aí definam uma estratégia consolidada para a gente começar a iniciar aí na prática, tá bom? E, gente, lembre-se, sempre se proteja. A estratégia aqui é ganhar dinheiro, mas também é proteger o patrimônio de vocês. A estratégia é ganhou dinheiro, reverte para o dólar. Então, aqui, no se proteja, é justamente a gente vai entrar na pool, ficar por um dia e meio, e depois transferir de volta para dólar. Aproveite que as taxas na Solana são baixas, então por isso que é possível você fazer isso, né, na rede Solana e não acaba inviabilizando em outras pools, como por exemplo na Uniswap dentro da rede Ethereum, que as taxas são mais altas, então não compensa tanto. Então, gente, vem comigo porque eu já fiz vários testes. Então, está na hora de nós irmos para a prática. Como eu disse para vocês, eu quero o par Solana e USDT, então eu vou escolher aqui, né? Você tem várias pools dentro da rede Orca, tá bom? Temos par de Solana com SDC e USDT. Se nós analisarmos aqui, as duas estão com o TVL bem alto, significa que tem uma certa segurança nessa pool, né? Mas a USDT está sendo mais rentável, então é ela mesmo que nós iremos escolher, tá, galera? Então, tentaremos ficar aqui, né, em uma pool apenas um dia e meio, em um range mais curto. A intenção, galera, é pegar um rendimento alto em apenas um dia e depois transferir de volta para dólar, tá, galera? Então aqui eu já fiz a minha estratégia, né, pela TradingView, defino a minha estratégia qual vai ser, fazendo uma análise gráfica simples, tá bom? E nesse momento eu decidi colocar aí, né, o range, né, em 230 até 240, tá, pessoal? Então aqui a pool já vai mostrar mais ou menos uma simulação. Em um dia eu ganharia quase 1,5%, tá, pessoal? Então é um rendimento bizarro. E aqui ele já mostra o que eu deveria ter, né? 63% Solana e 36% USDT, tá, galera? Então eu vou montar a minha pool aqui agora. Então acima de 60% em Solana, então eu vou transferir aqui os meus USDT 60% para Solana.
Se nós fizermos o cálculo aqui, eu quero entrar com um aporte de 3 mil dólares. Então, dos meus 3 mil dólares, 60% tem que ser em Solana. Agora que eu já realizei o meu trade, eu vou voltar para a pool, né, e montar aquela pool que eu falei para vocês dentro da estratégia. Agora que eu decidi aqui a minha pool, eu vou entrar e montar uma pool. Pronto, galera, eu realizei aqui a minha pool, né? Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui o meu portfólio, tá? Uma estratégia aí com 1,66% ao dia, tá, galera? Isso aqui me daria 50 dólares em 24 horas, galera, tá bom? Então, qual é a estratégia no final? Eu vou ficar aqui um dia. Quando eu finalizar, ou eu ver que já rendeu o que eu gostaria, e o range ele estiver próximo da onde eu entrei, eu fecho a pool e transfiro tudo em dólar para se proteger novamente. Vocês perceberam que o meu saldo estava todo em dólar, não estava com Solana. Então, galera, qual que é a ideia aqui? É pegar taxa e, ao mesmo tempo, valorização da Solana, se for possível. Se não for possível pegar a valorização da Solana, eu vou tentar manter. Então, o segredo é vocês, primeiro, tirar um print, tá bom? Pegando a data, tira um print da sua pool para vocês fazerem o controle. E aí, vocês salvam esse print, tá bom? E aí, em 24 horas, ou vai acompanhando, se for antes, não precisa ser 24 horas exata, tá, galera? Pode ser antes ou pode ser depois, tá bom? A estratégia a gente vai finalizar a pool, tá? E aí, converter de novo para o USDT, tá bom, galera? Porque a estratégia é para ter segurança, a gente não vai ficar posicionado em cripto. Vamos ficar no máximo 24 horas posicionado em cripto e depois converter para dólar, para depois repetir essa estratégia e ver se ela vai render ou não. Então, pessoal, agora, né, 8h52, eu iniciei a pool ontem, né, 8h30, tá bom? Então temos aí 24 horas, me gerou 33 dólares e 70 cents de yield. Metade DOL, USDT, metade Solana. Tá bom? Então eu vou desfazer a minha pool, que faz parte da estratégia, tá? Desfazer a pool e converter novamente em dólar. Nessa situação que estamos atualmente na Solana, galera, valeria a pena manter um pouquinho mais a pool, tá? Mas quando a gente analisa aqui alguns gráficos, ele já está começando a apresentar aí pequenas quedinhas, tá bom? E como o range é muito curto, eu não quero sair do range, a não ser que seja para cima, pois aí eu estaria, né, vendendo todas as minhas Solanas, né, e ficando no lucro, tá bom? Percebam aí que quando eu fiz o vídeo estava um pouquinho maior o yield, né? Essa taxa ela fica valorizando o tempo todo, tá bom, galera? Mas eu já vou garantir aí o nosso lucro, tá bom, pessoal? Então, cerca aí de 30 dólares, né? 28 dólares, na verdade, de lucro, tá bom? E é isso, galera. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo que eu tinha em dólar, justamente, né, para proteger meu capital. Lembrando que Solana você tem que deixar um pouco na carteira para justamente, né, você ter as taxas. Que agora, para completar a estratégia, temos que voltar para dólar e assim, né, ficamos aí protegidos da volatilidade do mercado. E aí, por isso que é importante vocês fazerem o controle, né, dos registros das operações que vocês realizam, né? Então aqui temos, né, quando eu comecei a pool há 24 horas atrás e no dia seguinte quando eu finalizei a pool. Então vocês podem ver que o ativo em si, né, a pool de liquidez ela desvalorizou um pouco, cerca aí de 6 dólares, né? Porém eu ganhei 33,7 dólares de lucro, tá bom? Vocês podem ver também que a taxa de yield ela variou, estava 1,6, isso daqui também pode variar para cima ou para baixo. Da mesma forma também, às vezes vocês vão ver que o mercado ele vai a favor para vocês, né? Às vezes a gente vai ter aqui, né, a pool indo em direção da valorização, ou seja, ao invés de 319, isso aqui poderia ter ido para 350, 330. Então, além do yield, eu ter ganho ainda a valorização da pool, tá? Então, galera, fechando aqui, né, a operação, fica aí
para vocês a estratégia, para vocês testarem com cuidado, tá bom? Entendam os riscos, tá, galera? Porque não é fácil que a gente mostra um lucro de 28 dólares em apenas um dia, tá, galera? Praticamente sem esforço nenhum. Se torne anarquista, conquiste a liberdade financeira de vocês. Um abraço.